Galera, esse vídeo aqui hoje talvez seja o mais importante que eu já fiz, porque se você está minimamente satisfeito com seus investimentos, pode ser que você precise abrir o olho. Porque assim, eu fiz as contas aqui, tá pessoal? Eu vou te mostrar hoje uma planilha inédita, que é daquelas coisas que uma vez que você vê, não dá mais para desver, tá? É importantíssimo mesmo. E agora vamos aos fatos, né? Eu acabei de voltar de uma viagem e foi a primeira vez que eu consegui ver na prática, na verdade vivenciar na prática, tudo aquilo que a gente falava de como vai ser o dinheiro do futuro, né? Como que, sei lá, vai ser a revolução do dinheiro, das formas de pagamento. E a grande verdade é que tudo aquilo que a gente falava da blockchain, das criptomoedas como o futuro do dinheiro, não é mais o futuro, já é o presente, né? Inclusive nessa viagem que eu fiz, eu passei por vários países, pela Argentina, pela França, pela Inglaterra, etc, etc. E tudo isso, tudo que eu consumi, tudo que eu paguei nesses países, foi tudo com criptomoeda. E assim, sem burocracia, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, isso tudo eu contei num outro vídeo, eu vou deixar aqui em cima. Mas a grande questão é o seguinte, não dá para ignorar mais o que está acontecendo com as criptomoedas, né? O mundo ele já está funcionando dessa forma digital. Mas é óbvio que você pode ficar tranquilo porque eu vou te ajudar, tá? E principalmente nesse vídeo aqui, eu preciso conversar com aquelas pessoas que estão 100% confortáveis apenas utilizando o real ou investimentos em reais. Presta muita atenção. Inclusive saiu nesses dias aqui, acabou de sair, um filme publicitário que a Coinbase fez que tá excelente, assim, super bem produzido. Já tá aqui na tela, eu vou mostrar um trechinho aqui para vocês, que é o real na terapia. É uma forma até com um pouco de humor que a Coinbase está fazendo essa propaganda, mas com alertas importantíssimos. Vou até aumentar o som aqui e colocar para a gente assistir. Cláudia, eu estou inflacionada, desvalorizada. Você já pensou em cripto real? Não tem toda essa tua inflação. E o meu valor histórico, como que fica? Histórico é... Ó, pessoal, vocês estão vendo aqui, né, o real, né, ou seja, é como se aquela nota do real, né, aquela personagem que, se não me engano, se chama Efígie, algo assim, ela saiu da nota de R$1 e foi até a terapia. E aqui nesse primeiro trecho que eu mostrei, o que aconteceu muito? Falou de desvalorização. Inflação, galera, inflação na veia. Eu fiz uma planilha, eu vou te mostrar. Isso é perigoso demais. Mas vou continuar o vídeo aqui pra gente ver. É teu ativo mais valorizado da década. Olha só, fácil e com app seguro. E não precisa ficar desconfiada. A Coinbase está na Bolsa de Nova York e é maior que qualquer banco no Brasil. O peso já tá sabendo disso? Depois eu deixo até o link aqui para você assistir mais sobre esse vídeo e tem outros dessa campanha aqui. Você viu o tamanho da qualidade aqui, é exemplar, né? Mas agora tem um outro ponto também, ainda nesse filme aqui que eu mostrei para vocês. A personagem aqui, a terapeuta, ela disse que a Coinbase, ela é a corretora, ela é maior até que os bancos brasileiros, né? Se a gente voltar aqui, ela até coloca, ó, tem até uma legenda aqui embaixo, baseada no market cap. Então eu achei isso daqui bem importante, eu fui buscar essa informação aqui para nós, porque se você não sabe, né, a Coinbase, ela é uma exchange global, né, ou seja, onde a gente negocia criptomoedas, mas ela é uma empresa listada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né? Se você procurar lá pelo código COIN, Coin, né, você acha a ação dessa empresa, se você quiser até comprar ações dessa empresa lá nos Estados Unidos. Mas por que isso é importante? Porque isso mostra a credibilidade dessa empresa, né? Porque ela tem que atender todas as regulamentações dos Estados Unidos, né? Quando a gente fala de mercado financeiro. E aí eu pedi para o ChatGPT nos ajudar justamente com essa questão do market cap, que é isso, é o valor de mercado. Então eu peguei aqui, né, a gente puxou informações lá da B3, né, da Bolsa de Valores do Brasil, e o maior banco brasileiro é o Itaú, segundo BTG, Bradesco, Banco do Brasil e Santander. Veja que a Coinbase tem valor de mercado maior até que essas instituições. Isso aqui já é convertendo para o real, né? O Coinbase está avaliado em mais ou menos 500 bilhões de reais. E por que que isso aqui é importante também? Porque quando a gente fala de mercado de criptomoedas, Bitcoin, muita gente ainda acha que é um negócio meio suspeito, ou então que é coisa só de nerd, alguma coisa assim.
Esquece isso, gente. A gente está mostrando aqui em números. É muito grande, é muito importante, é muito relevante, né? E já está acontecendo hoje. E aí, galera, antes de entrar a fundo na questão da inflação, olha essa imagem aqui que a Coinbase colocou na tela do site deles. Aqui é a efígie, então, né, do real, bem mais descolada, bem mais tranquila aqui, sabendo que tem um novo futuro para o dinheiro. E quando a gente fala disso, a gente fala muito de desvalorização de moeda e inflação. E eu vou te explicar exatamente isso agora. Presta atenção. Já aqui na tela, então, eu fiz um gráfico mostrando a variação acumulada do real. Que é isso, pessoal? Começando aqui o gráfico em 2018. Basicamente, isso daqui é a inflação, tá? A inflação do período. No primeiro ano aqui foi 3,8, no segundo 8,2, né? Isso já no acumulado, e termina aqui em 2025, metade do ano aproximadamente, com 49% de desvalorização em algo em torno de 7 anos. Galera, o que é isso? É a desvalorização do poder de compra, do consumo. Isso daqui é perigosíssimo, tá? A gente precisa espalhar essa mensagem. Por quê? Basicamente, tudo aumenta de preço. Então, se você não tiver investimentos que superem essa desvalorização, você tem menos poder de consumo no futuro. Então, se a gente pegar esse exemplo aqui na tela, uma pessoa que tivesse R$100 lá em 2018, se ela foi comprar alguma coisa com R$100 de novo já no ano de 2019, ela não conseguiu comprar essa mesma coisa. Por quê? Porque ela precisaria ter R$108,20 para comprar aquela mesma coisa. Então, se essa pessoa, um ano depois, ela estava com a mesma nota de R$100 do ano anterior, para comprar aquele mesmo artigo, ela precisaria de R$108. Ou então é a mesma coisa que eu falar, que essa nota de R$100 que essa pessoa tem, no ano seguinte, é como se a gente riscasse esses R$100 e tivesse valendo só 92, tá? Poder de consumo. Isso daí, no acumulado, isso aqui é gigante, tá? Se a gente pegar aqui no período de quase 7 anos, 49% é praticamente a metade. Quer dizer que uma nota de R$100 lá atrás, hoje eu só consigo comprar algo em torno de R$50 do que eu comprava lá no passado. Ou é a mesma coisa se eu falar que eu preciso de R$150 hoje para comprar a mesma coisa que eu comprava com R$100 lá no passado. Isso daí é inflação, pessoal. Todas as moedas têm inflação. Então esse é um conceito básico de economia que atua no nosso dia a dia, que ferra com a gente, que quem não sabe vai sofrer no futuro. Então você que está aqui, você já está entendendo um pouco mais. Nós precisamos investir para aumentar o nosso poder de compra. Então, não adianta só eu ter uma rentabilidade baixa, porque se o real perde valor, né, todo ano por causa da inflação, eu preciso superar a inflação, mas eu preciso também acrescentar, crescer meu patrimônio para eu comprar mais coisas no futuro. Né? Porque esse é o nosso grande desejo como investidores, comprar mais no futuro do que a gente consegue comprar hoje. Então a inflação ela é super perigosa. Então ponto 1 já esclarecido aqui na tela, mas é isso que eu mostrei para você aqui. Eu vou continuar nesse gráfico e não vai ter mais como você desver isso que eu vou te mostrar, tá? Beleza, o real desvaloriza, mas qual é a outra questão? O dólar também desvaloriza, mas ele desvaloriza para o consumidor norte-americano, tá? Então veja, a linha vermelha aqui é a desvalorização do dólar, ou seja, a inflação para os consumidores norte-americanos. Veja que a inflação dos Estados Unidos é menor que a inflação brasileira, tá? Nesse período de 7 anos aproximadamente, a inflação no Brasil foi quase 49% e nos Estados Unidos 31%. O que acontece? Aqui a gente já começa a entrar um pouquinho no conceito do câmbio, tá? Então, as moedas fiduciárias, como por exemplo o real, o dólar, o euro, o iene, etc. Essas moedas são conhecidas como fiduciárias porque elas pertencem a algum governo. Elas todas desvalorizam. E quando a gente fala de desvalorização de moeda, a gente está falando de inflação. Então, para o americano, a desvalorização é a inflação para eles, porque a inflação, mais uma vez, é o poder de compra, de consumo. Né? Então, assim, a inflação norte-americana não tem influência nenhuma para nós brasileiros, porque a gente consome aqui no Brasil. Obviamente tem uma outra coisa que é cotação internacionalizada, mas a inflação norte-americana não influencia o meu
consumo aqui no Brasil, né? Na maior parte. Qual é a questão aqui então? Esse diferencial de inflação, ou seja, todos os anos, né, no acumulado, a inflação brasileira sendo maior que a americana, isso ajuda o câmbio, ou seja, a diferença do dólar para o real, a aumentar. Então, quando a gente pega um gráfico que fala que desde 1994 o dólar valorizou 500% contra o real, tá? Então, aqui é o câmbio. O que eu estou mostrando para vocês é que a inflação, ela corrói o poder de compra de todo mundo, só que no seu país. Então, o câmbio, então por si só, o investir em dólar já é muito bom, né? Por quê? Porque a gente tem essa proteção cambial, né? Então, como eu falei, pô, fui fazer uma viagem, eu tinha um monte de dólar digital, eu consumi fora do Brasil com esses meus dólares digitais. Então é bom, muito bom você ter dólar digital também, ter investimentos em dólar, né? Por quê? Por causa do câmbio. Mas o importante que eu trago nesse vídeo é a questão da inflação, que é justamente o que eu vou mostrar no outro gráfico. Então eu já te expliquei que as moedas elas desvalorizam. O real desvaloriza por causa da inflação, muito. O dólar desvaloriza também por causa da inflação norte-americana, menos do que o real, tá? E aí a gente tem a questão do câmbio. Só que agora, como a gente está falando em crescer nosso dinheiro, nosso patrimônio para o futuro, em investimentos, dá uma olhada nesse outro gráfico. Quando a gente coloca o Bitcoin nesse período, tá? Foi o ativo que mais se valorizou. Veja que a linha vermelha e a linha azul estão praticamente minúsculas aqui, praticamente não dá para ver. Então, perdeu o valor, o real e o dólar, enquanto isso, o Bitcoin ganhou o valor, né? Então, é o tipo de ativo que quem investiu lá atrás, hoje multiplicou muito. Então, é ganho real de poder de compra. Então, quando a gente fala de um investimento como o Bitcoin, por exemplo, também é uma proteção contra a inflação no Brasil. A gente não sabe quanto será a inflação no Brasil, mas será. Só que quando a gente compra um ativo globalizado como Bitcoin, não importa a inflação no Brasil. Importa sim a valorização ou desvalorização desse ativo. Mas a gente viu que historicamente está com um resultado muito melhor. Só que quando a gente olha um gráfico desse, a distância é tão grande, é tão discrepante que não dá para não olhar mais. Não dá para desver isso que a gente está vendo. E por que isso acontece? Porque o Bitcoin ser uma moeda digital, qual é a grande diferença para as moedas fiduciárias? É a questão da inflação. O Bitcoin ele não tem essa inflação porque ele tem ali na sua característica, na sua programação, uma quantidade limitada de emissão. Só podem haver 21 milhões de unidades, né, desse ativo, de Bitcoin. Só pode ter 21 milhões de Bitcoin, ok? Quando a gente tem essa limitação na oferta, você também vai tendo uma limitação da inflação. Porque o real brasileiro, o governo pode emitir o quanto ele quiser, não tem limite. E quanto mais ele emite, mais a inflação sobe. Então o Bitcoin ele é conhecido como um ativo deflacionário. Então entende que no fim do dia, como a gente quer aumentar o nosso poder de compra, ter um ativo deflacionário é muito interessante. E aí, galera, eu já vou compartilhar aqui na minha tela também, porque tem uma informação bem importante. A Coinbase está com um bônus de até R$350 para quem abrir conta com esse link que está na descrição. Veja, se você comprar R$1.000 em qualquer ativo digital dentro da Coinbase, você ganha R$50 em Bitcoin. Depois, se você negociar em torno de R$10.000 ao longo da primeira semana, você ganha mais 300, tá? Como eu te mostrei, a Coinbase é muito séria, muito fácil de usar e ela tem esses bônus que são interessantes também. Por isso eu vou deixar o link aqui, tá? Vai aparecer aqui na tela, além do link na descrição, a gente vai deixar um link aqui também para você aproveitar, beleza? Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.